E seja muito bem-vindo à nossa preparação, nossa pré-aula pra mas pode ser que é a primeira vez que você esteja me vendo ou não. Afinal, meu rosto é um pouquinho conhecido aqui na Itália, a gente tem bastante seguidores aqui, a gente ajudou muita gente a viver e trabalhar aqui, mas os meus planos nunca foram à Itália. Então deixa eu te explicar rapidamente o porquê que eu tô aqui, porquê que eu apareci aqui para você e o que a gente vai conversar essa semana também. Antes de tudo, eu cheguei aqui na Itália com 25 anos, então faz 6 anos e meio que eu já estou aqui na Itália. A Itália era somente mais uma aventura minha, da minha esposa na época, 25 anos, recém-casados, a gente não tinha nem morado junto ainda no Brasil, falando, vamos casar e girar o mundo? Sim, eu vim sozinho pra Itália, reconhecer a cidadania italiana, depois, ó, pular fora, sabe por quê? Porque me disseram que a Itália estava quebrada, né? Por que ficar na Itália e tudo mais? Então ela nem veio pra cá, a gente deveria se encontrar na Austrália. E lá na Austrália, não teve Austrália. Aí eu falei, Driele, pra minha esposa, vou tentar conseguir um emprego aqui, vamos ver como é que é. Falaram que nem tem emprego, que senão tem que lavar prato, lavar chão. Tudo bem, posso fazer também, não é um problema, mas não por toda a vida. Então a gente resolveu ir para os outros países em busca de dinheiro, né? Aquela famosa busca cega atrás de dinheiro. E na verdade, às vezes os custos de vida acompanham isso, mas enfim, a gente não tinha maturidade naquela época para entender isso. Resolvi ficar na Itália e um bom emprego me fez ficar aqui. E eu falei, opa, consegui um bom emprego aqui na Itália. Falaram que não dava para trabalhar na área nem nada. Dá sim, vem aqui, vamos ficar aqui um pouquinho. E hoje somos 4 aqui na Itália. A gente teve um filho aqui na Itália, adotamos uma cachorrinha também no nosso segundo ano. Então, podemos dizer que o Thiago que vocês estão vendo aqui, ele foi técnico em mecatrônica no Brasil também, foi um pouco operador, se formou em engenharia eletrônica e resolveu vir para a Itália lavar prato. Nada contra, estava disponível também, mas eu vi que não precisava ser bem assim. E então eu vim para cá com aquela mentalidade um pouco assim. Chegando aqui, eu virei operador, porque meu nível de italiano estava bem ruim, mas o diretor da fábrica falou assim, Thiago, seu italiano está muito ruim, mas eu queria você como supervisor de equipe. Você pode ser operador, depois te dou um eventual plano de carreira? Eu falei, meu Deus, que notícia maravilhosa, lógico que eu aceito, não é um problema, afinal, para mim sempre foi assim. E realmente eu trabalhei 6 meses como operador, tá? E depois eu virei supervisor de equipe de 10 pessoas, 10 italianos, a maior parte ali, tinha alguns estrangeiros também. E com 25 anos eu achei que eu tinha alcançado o auge da minha carreira, poxa, supervisor de equipe, sendo engenheiro e utilizando, né, que o requisito era ser engenheiro, tudo isso num país que eu nunca tinha me dado, o Brasil nunca tinha me dado essas oportunidades. E eu achei que eu estava no ápice da minha carreira. No meu terceiro ano eu estava ainda dando um passinho para cima, quase chegando a nível gerência. Creio que antes dos 30 anos eu conseguiria bater uma gerência aqui na Itália. E daí meu Instagram começou a crescer, eu comecei a ajudar muita gente começou a me pedir, faz isso, faz aquilo, comecei a trabalhar com o mundo do Brasil, e chegou um certo momento que eu tive que tomar uma decisão bem séria na minha vida, largar o emprego que eu mais almejava saindo do Brasil e começar a empreender aqui na Itália. No meio de tudo isso, quando eu larguei meu emprego para empreender, eu peguei meu seguro-desemprego inteiro para investir na minha empresa, que aqui na Itália tem essa modalidade, e abri minha empresa. E nisso a minha esposa também falou, não, eu vou segurar as pontas aqui no meu trabalho, e ela também decidiu fazer isso. Eu falei, tá bom, a gente tem 28 anos, vamos pra loucura total. Foi um ano assim de muitas adaptações. No ano seguinte, quando a gente começou a colocar mais a cabeça no lugar, veio a novidade que ela estava grávida. E no meio de turbulências, impostos e alguns problemas no Brasil, a gente começou a falar, e agora? O que a gente vai fazer? Aí, depois do nascimento do meu filho, parece que tudo começou a melhorar na minha vida. Tudo começou a melhorar na minha vida, é inexplicável isso. E hoje a gente tem essa empresa que a gente ajuda brasileiros, tanto com consultoria, com curso, com comunidade privada, tantas outras coisas assim. E a gente também abriu um patronato e café aqui na Itália, também visando a gente ajudar em imposto de renda para brasileiros, todas essas coisas assim. E também hoje eu conto com uma empresa de investimento na Itália, na parte de casas. Então, do Thiago, que era operador, virou engenheiro, supervisor de equipe, e acabei virando também um empreendedor com essas parcelas de 3 empresas assim. Então eu diria que eu creio que eu possa passar uma boa bagagem para vocês. Afinal, essa metodologia do Itália do Jeito Certo, ela foi criada nos últimos 3 anos e meio. Tá? Então ela já foi criada, já foi testada em todas as idades.
Eu vou deixar aqui alguns vídeos, tá? Pra você entender que não é porque o Thiago era jovem, não, tá? O mais importante de tudo isso é ter saúde, vontade de trabalhar e também ter uma maneira de ficar legal na Itália. Ninguém tá aqui pra te incentivar a ficar ilegal na Itália. Muito pelo contrário, se você for esse tipo de pessoa, já até te convido para sair, que não é o seu lugar aqui. A gente está aqui para pessoas que querem fazer o certo, fazer tudo da maneira correta. Então, dá uma olhada aqui nesses alunos que conseguiram bons empregos aqui na Itália, e o nosso objetivo é um bom emprego, não qualquer emprego. A gente conversou, eu com a minha esposa, ela falou, porra, que bacana seria a gente ir para a Europa, para as crianças estudarem lá, ter uma outra educação, não sei o quê, tal. A gente tem facilidade, porque você tem todos os seus parentes italianos. Eu falei, tá bom, então vamos embora. Fez o currículo e tal, aí você já deu todas as dicas do currículo, faça assim, faça assado, procura os lugares certos para você mandar os currículos, tudo tal, como você indicou. E eu acabei aceitando essa proposta, que é onde eu estou agora. Nossa, caiu do céu, Thiago, porque eu fui tão bem tratado por eles aqui. Minha idade são 63, não é 45, entendeu? É diferente. Mas eu tô aí, tô trabalhando, tô super tranquilo hoje. E a gente já queria sair do Brasil, somos 2 professores no Brasil. A gente já estava bem estressado assim com essa vida de trabalhar muito, de ao mesmo tempo que trabalha você tem que estar sempre estudando. Eu não me arrependo nem um pouco de ter vindo para cá. Aqui é maravilhoso, o povo é muito receptivo. Sou camareira Ipiani, que seria a nossa camareira de hotel. Sim, eu digo para todo mundo que eu tô no intercâmbio remunerado, que eu ganho alimentação, alojamento e salário. Esse hotel é o hotel que mais bem paga para camareira, eu ganho 1.600. A gente já combinou que o meu salário a gente vai guardar. Eu tô aqui, eu sei que depois disso aqui eu vou poder trabalhar no que eu quiser. Tinha, assim, uma certa estabilidade no Brasil em relação a ter já uma experiência, ter um currículo bom, ter passado por grandes multinacionais. Nunca perdi a vontade de morar na Itália. Participei das suas aulas do início ao fim. A minha área de compras é uma área comercial, de relação, de network. Então, assim, cara, com o italiano que eu tenho hoje não dá. Para esse nível não dá. E tudo que tá ali no teu material é um processo completo, Thiago. É um completo. Eu posso garantir que é um processo completo. Se você fizer a regrinha ali do início ao fim, seguir o teu material, seguir as tuas orientações, eu sou prova disso, cara. Porque, assim, o currículo ficou bom. Então, desde a preparação do meu material, lá da Sicília, eu já comecei a sentir essa confiança de poder mandar currículo, de montar um currículo na minha área. Na primeira semana que eu disparei meu currículo, comecei os processos. Lá na Sicília eu já fiz uma entrevista online. Na segunda para a terceira semana de janeiro, teve um dia que eu fiz 5 entrevistas em um dia. E em média eu fazia 3 entrevistas por dia. Cheguei em 8 processos finais aqui no norte da Itália. Dessas 8 empresas eu cheguei em 8 processos finais e 2 contratos na mão. A empresa que eu trabalho hoje, uma multinacional inglesa, né? Menos de um mês eu já tinha 2 contratos para decidir o que eu ia fazer. Sou responsável pela área de sourcing, né? E escolhas de fornecedores. Em relação à qualidade de vida, hoje a gente tem mais tempo. Eu tenho mais tempo para mim, eu tenho mais tempo para minha esposa, a gente tem mais tempo para Deus, que é o que a gente preza muito. Poder ter um bom trabalho, poder passear, poder viver. A gente só tinha um apartamento financiado e um carro financiado, né? E aí a gente investiu nesse curso do Thiago, Sim. Que foi o que ajudou muito. E foi assim que começou. Assim começou tudo, né? É sobre ter comprado carro, a moto, ido para Paris com 1 ano de trabalho. E 6 meses de trabalho. Porque é o ano que eu tô na Itália, mas não era o ano que eu tava trabalhando. Teve uma época no Brasil que a gente vivia, comer carne de vaca era luxo. A gente comia uma pizza por mês ou um lanche, a gente não tinha opção. Hoje eu como risoto com grana padano no meio da semana. Exatamente. É outra vida, não existe comparação. Não existe comparação. No Brasil também a gente trabalha muito, só que a gente não tem o retorno. Exatamente, essa é a diferença. Trabalhar muito, a gente trabalha muito também no Brasil. E eu falo que trabalha até mais. Me emocionou de hoje eu poder... Ai, gente, desculpa. De hoje eu ter condições de comer coisas boas e o que eu quero sem olhar. De eu poder dar um valor, mesmo que simbólico hoje, mas que eu sei que amanhã eu vou conseguir dar mais, né? Para minha família no Brasil. E o Guilherme também. Então isso me emocionou muito. Eu comecei a chorar no meio do mercado. De agradecimento mesmo. De agradecimento por hoje eu trabalhar e ter condições de comprar coisas e ajudar quem a gente ama. Para mim é a coisa mais gratificante no mundo. Então a gente observou Giacomo com mais de 60 anos, mulheres, homens, jovens, várias áreas.
Importante não é o lugar, e sim o que você vai fazer naquele lugar. Não é a Itália é boa ou ruim. Para uma pessoa pode ser o melhor país do mundo e para outra pode ser o pior país do mundo. O importante é a realidade que você vai criar e o momento que você está vivendo na sua vida. Por isso que eu tento trazer essa experiência, porque eu vivi todos os momentos de altos e baixos, empregado, cidadania italiana, tudo isso eu acabei vivenciando aqui. Cuidado com pessoas que vivenciaram isso há 20, 25 anos atrás. Hoje em dia as coisas mudam, as leis mudam constantemente. Então é muito importante a gente estar sempre atualizado. E antigamente as pessoas vinham para a Itália sem um plano, ou só vinham, depois via como é que ficar legal. Hoje em dia a gente tem tanta informação na internet que se você optar vir para cá sem informação, sem network, sem buscar essas informações, a responsabilidade, infelizmente ou felizmente, é 100% sua. Então eu queria contar 5 mitos de que dizem que aqui na Itália existe, que a Itália não tem emprego. Isso é o que eu tô mais cansado de escutar, mas vamos pensar assim, tá? A Itália inteira, num todo, é única? Sim, tecnicamente é única, como o Brasil é único. E agora eu vou usar o exemplo do Brasil. Todo lugar no Brasil não tem emprego? Reflita um pouco sobre isso. Não é assim. Todo lugar no Brasil é floresta? Todo lugar no Brasil é frio? Todo lugar no Brasil é calor? Não, o Brasil é gigante. Cada lugar tem seu ponto forte, seu ponto fraco. E então a responsabilidade de quem escolheu X lugar é da pessoa. Então se um italiano vem pra cá, nada contra o Acre, gente, muito pelo contrário, mas vai pra uma cidade no interior do Acre, tá? E chega lá e fala, não tem muita oportunidade de emprego aqui, nossa, muito calor, não tem muita oportunidade de emprego, vou voltar pra Itália. Depois ele chega aqui na Itália e fala assim, gente, não vá pro Brasil, o Brasil é muito ruim, não tem muita oportunidade de emprego, é muito calor. Gente, a culpa é do italiano que foi pro lugar errado no Brasil, ou a culpa é do Brasil inteiro? A culpa vai ser sua se você não escolher um bom lugar para viver aqui na Itália. Existem lugares aqui na Itália muito ruins para conseguir emprego e existem lugares muito bons para conseguir emprego. Tá? Então, o primeiro mito que dizem aqui na Itália é não tem emprego. Tem regiões da Itália que tem muito emprego, tem regiões da Itália que tem mais ou menos, tem regiões da Itália que é bem difícil encontrar emprego. Mas a ideia é se preparar bem, que assim, qualquer região da Itália você tem mais chance de conseguir emprego, muito melhor a gente ficar numa região que a gente pode escolher um emprego melhor, essas coisas assim, salários melhores. A segunda objeção é que o italiano não gosta de brasileiro. Gente do céu. Vamos lá. Aqui na Itália tem muitos imigrantes, muitos mesmo, tá? Então imagina, toda vez que você sai na rua, você tem que falar uma outra língua. Alguém não consegue falar italiano, fica falar italiano. Imagina, você vai trabalhar, acontece isso, sai na rua, acontece isso, vai comprar alguma coisa, acontece isso. Então o italiano naturalmente fica de saco cheio, né? Tem muitos que, tem paciência, essas coisas assim, e a primeira objeção que eu quero tirar de vocês é, mas o Thiago, clarinho aí, branquelo, loirinho, assim, é fácil falar. A questão não é essa, gente. Eles me olham, eles me acham que eu sou ucraniano, que eu sou albanês, que eu sou romeno, eles acham tudo isso. E são povos, né, que não são muito queridinhos aqui, tá? Não são muito queridinhos. Então, a primeira coisa que o italiano faz quando ele me olha, quando ele me escuta, principalmente, é colocar uma barreira, tá? Tipo, não sei de onde você é, não sei como que é a sua cultura e tudo mais. Parece que a partir do momento que eu falo que sou brasileiro, só falta me dar um abraço, tá? Começa a falar do Brasil, samba, e fala saudade, e começa a falar de tantas coisas. Então não é uma questão racial, porque o brasileiro às vezes acha, não, eu falo que sou brasileiro, eu tenho preconceito. Se você for um brasileiro que não quer se integrar na sociedade, não quer falar italiano, não quer trabalhar com italiano, não quer viver na Itália, não quer comer comida, provavelmente você vai sofrer um preconceito um momento ou outro. Mas se você for um brasileiro que quer também se integrar na cultura, provavelmente o povo italiano vai ser o primeiro a te abraçar, tá? Eu tenho amigos verdadeiros italianos, naturalmente no norte eles são mais fechados, tá? Mas quando eles se abrem, a confiança é muito acima da média, tá? Então a gente também tem que avaliar isso e não generalizar. Eu não vou falar que não existe, mas eu vou falar sim que ser brasileiro é um ponto positivo em 95% dos casos, tá? Agora, o terceiro mito é que não tem como trabalhar na própria área. Gente, eu diria que a Itália é um dos poucos países no mundo que dá sim para trabalhar na área. A gente só tem que analisar qual área. Fala assim, eu sou do direito, poxa, dá para trabalhar também, por exemplo, olhando direito internacional, mas às vezes você não fala italiano, você não conhece as leis aqui, fala, quero ser advogado na Itália, dá.
mas tem um processo muito longo por trás disso, tá? Diferente do tipo, eu trabalho com TI. TI é igual no Brasil, igual na Itália, pronto, acabou. Então, tipo, aquela barreira que não dá para trabalhar na área, pô, não esquece, gente. Na maior parte dos casos, dá sim para trabalhar na área, eu sou um caso vivo disso, tá? E ainda acabei recusando várias outras propostas de técnico em mecatrônica, na parte da engenharia, tudo mais. Então, a real não é a questão de trabalhar na área, tá? E sim, o que a sua área faz. Ah, eu dou aula de português. Tá, não, às vezes você fala, não falo italiano, não dou aula não sei falar italiano, e aqui eles não dão aula de português. Poxa, aí realmente é difícil trabalhar na área. Aí compensa, às vezes, a gente pensar numa transição de carreira e tudo mais. Mas falar assim, não dá para trabalhar na área, calma, não pode generalizar. Outra coisa é que todo brasileiro é diploma, 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 conversão de aqui me pediram meu diploma do. Ah, falou, cadê? Thiago, posso ver seu diploma? Eu falei, é do Brasil, tá em português, precisa? Não, não precisa. Por quê? Não era uma questão legal, tá? Não era uma questão que legalmente a Itália exigia que para aquele cargo eu precisava ser engenheiro. Não, mas a empresa gostaria. Pronto, não pediram nada de conversão de diploma. Ah, Thiago, você é uma exceção? Não. Já fiz várias lives, já conheço pessoalmente várias e várias pessoas que trabalham na área. São áreas e áreas. Tá, não posso ser um dentista, fingindo que eu sou, falando que eu sou dentista. Eu sou responsável legal por todo paciente. Logo, o Estado me exige que eu trabalhe na minha área. Então, a gente tem que fazer essa reflexão do tipo, não dá para trabalhar na área, é uma palavra muito forte. Segunda coisa não contrato mais que 40 anos. Gente, aqui na Itália, aposentadoria. Não sei se é uma notícia boa ou ruim, mas a aposentadoria aqui é com 67 anos, tá? Ou com 42 anos e 10 meses de contribuição para homens e 41 anos e 10 meses para mulheres. Então, vamos dizer assim, você tem 40 anos, você contribuiu 22, tecnicamente você está na metade da sua vida de trabalho aqui na Itália. Ou seja, você não é visto como uma pessoa velha no mercado, muito menos do tipo, ele vai entrar aqui e vai se aposentar amanhã. Eu diria isso até uns 55 anos ainda costuma ser bem aceito. Lógico, se você tem essa idade, você precisa se preparar acima da média. Mas eu vou contar um caso ali na fábrica que a gente contratou tantos jovens que faltavam, não dava valor para o trabalho, aprendia depois receber uma oferta melhor de trabalho e ia embora. Então a gente ficou 3 anos assim, com jovens, daí quando chegou um certo momento que meu gerente falou, a partir de agora a gente só vai contratar quem tem mais de 40 anos. Por que, gente, que falou isso? Porque quem normalmente tem mais de 40 anos, não generalizando, tá? Mas muitas pessoas chegavam com 40 anos lá, davam sangue no trabalho, assim. Tipo, às vezes tinha um pouquinho mais de dificuldade para aprender as coisas. Mas o empenho, chegar na hora, não faltar e responsabilidade era muito maior. Então, o meu gerente falou, requisito interno, contratação acima de 40 anos. Por que interno? Eu não poderia colocar ali na vaga, só vou contratar acima de 40 anos, tá? Então, tô trazendo esse case, tá? Que para você entender, tirar isso da sua cabeça que parece que o mercado brasileiro você só presta entre os 25 anos e os 35. Dos 18 aos 25 você não tem experiência, precisa ficar fazendo estágio, ninguém quer te dar oportunidade. Depois dos 35 você já começa a ficar velho, 40, então pronto, você tem que ficar no seu próprio emprego. Aqui é muito diferente, principalmente por conta da flexibilidade dos contratos, tá? Então eu não preciso te contratar para sempre, eu posso te contratar por 2 meses. Se for bom, eu te contrato para sempre. Então me dá um pouco mais de tranquilidade na sua contratação. Outra coisa é que eu vi aqui nos vídeos, vou até deixar aqui na tela uns prints que eu trouxe alguns salários aqui recentemente em vários vídeos viralizados e o brasileiro não se decide. Outros falam que é impossível ganhar 2.000 euros, outros falam que com 2.000 euros não dá para comer nada. Então eu falo, se decidam aí, né, galera? Mas basicamente o custo de vida aqui na Itália é proporcional ao salário. Eu tenho uma teoria que se só um trabalha na família, realmente é difícil, dá para você somente pagar a conta, tá? A qualidade de vida acaba vindo a partir do segundo salário, ou se você for solteiro, morar numa casa um pouco menor, ou até dividir uma casa, aí começa a sobrar dinheiro, tá? Então, a realidade é que dentro do Itália, do jeito certo, a gente tem um guia financeiro também, que a gente explica todos os gastos e já deixa já pré-estabelecido para você poder sugerir, né? Por exemplo, eu não posso falar quanto você vai gastar de alimentação, mas eu tenho a minha média de alimentação aqui. Eu diria que quando a gente estava trabalhando no CLT, eu era supervisor de equipe, eu ganhava 2.300 euros aproximadamente. A gente pagava com tranquilidade as contas de casa com carro zero aqui, tá? Quanto que hoje o nosso custo de vida com uma criança? Hoje é um pouco acima da média, 2.800 euros, tá? Mas
se eu te ganhasse 1.500, minha esposa 1.500, a gente estaria vivendo acima da média e pagando as contas e ainda sobrando dinheiro no final do mês, tá? Isso é só uma noção. Ah, mas Thiago, com esse valor em Milão você passa fome. Mas é lógico, gente. É igual eu falar assim, gente, com 15 mil reais no Brasil se vive bem. No centro de São Paulo, não. No interior do Rio Grande do Sul, talvez sim, tá? Ah, nossa, eu recebo 30 mil, não dá pra nada. Não dá pra nada no centro de São Paulo, talvez. Então, o brasileiro é muito arrojado, não dá pra nada. Tipo, depende do local que você tá morando. Então, não vai falar que 2.000 euros não dá pra nada se você mora numa cidadezinha menor, em Bergamo, por exemplo, ou no Piemonte, alguma coisa assim. Poxa, eu conheço muitos casais que com 1.800 euros pagam todas as contas, com filhos e tudo mais, porque a gente também tem uns benefícios, uns auxílios que a Itália dá para quem tem filho. Isso é um tema para outra aula, mas o que eu queria fazer já é um aquecimento com vocês do que está por vir, tá? Então não perca, a maior oportunidade da sua vida está por chegar e não baseie a maior mudança da sua vida em achismos da internet. Valeu!